Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, como eu falei para vocês, esse mês o assunto não é nada agradável. Nós estamos falando esse mês sobre feminicídio e nesse momento estamos aqui com a doutora Caroline Huber, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher desde 2014. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Laura. É um enorme prazer estar aqui. Prazer é o nosso poder entregar mais alguma informação a respeito desse assunto que é tão pesado, né? Sim. E que está tão pouco divulgado, porque 33 homicídios, 33 feminicídios até agora. No ano de 2026. Já, até agora, já. 33. Uma loucura, né, doutora? O que é isso? 4 no mês de maio. Olha só. É um aumento de 10% em relação ao ano passado, ainda, apesar de todos os esforços, né, não só da Polícia Civil, como de toda a sociedade, de todas as pessoas que trabalham nessa área no combate à violência contra a mulher e o feminicídio. Infelizmente, a gente ainda vê os números aumentando, não só no nosso estado, como em todo o país. Mas esperamos que caia esses números, né? Sim, é o que a gente espera, o que a gente trabalha no nosso dia a dia, né? Felizmente, a nossa realidade de Uruguaiana é um pouco diferente do estado, do Rio Grande do Sul. Nossos números estão abaixo de outras cidades, né? Mas a gente vê todos os dias aí nas notícias, Sim, dos meios de comunicações, casos realmente que abalam a gente, né? Coisas muito graves assim, e que a gente tenta no nosso dia a dia evitar de todas as maneiras. Com certeza. Doutora, não vamos ocupar muito tempo da senhora, porque sei que é muito ocupada, né? Então vamos fazer algumas perguntas para a doutora, para poder esclarecer vocês a respeito desse assunto. Então vamos lá. Como é feito o primeiro atendimento a uma mulher que chega à delegacia denunciando violência? Laura, a primeira coisa que nós fizemos é escutar essa mulher e, dependendo da situação, do que ela nos narra aqui, fazer um registro de ocorrência. Esse registro de ocorrência ele pode ser feito na Delegacia da Mulher, que funciona durante a semana, né? Não temos um plantão policial especializado à noite, mas existe a DPPA, que funciona durante as 24 horas, durante a noite, durante os finais de semana, onde há a Sala das Margaridas, há um atendimento diferenciado, um local diferenciado, e durante a semana aqui na Delegacia da Mulher, no prédio central da Polícia Civil em Uruguaiana, na Presidente Vargas. Fazemos o registro de ocorrência e onde nesse registro, dependendo da vontade da vítima, são solicitadas as medidas protetivas de urgência que ela pode requerer. Ela narrando um crime ou não. É importante dizer que não são, nós temos diversos crimes que podem acontecer no âmbito da violência doméstica. Não são só aqueles que deixam lesão aparente. Nós temos os delitos de violência psicológica, ameaça, perseguição, e muitas vezes aí que está a importância da vítima vir denunciar esses crimes, ou de algum familiar ou pessoa que conviva com ela também pode fazer a denúncia, porque o feminicídio ele normalmente não acontece de uma hora para outra, ele é precedido por outros diversos delitos, né, de uma gravidade não tão grande quanto ele, que é o pior de todos, mas que a gente pode evitar havendo um registro anterior e o pedido de medida protetiva, tanto que, Laura, o que demonstra isso para a gente? Os números demonstram que mais de 90% dos feminicídios consumados, a vítima não possuía registro de ocorrência e isso nem é medida muito protetiva sério, em vigor. né? Então funciona, é algo que realmente salva vidas, o registro, e ele deve ser feito.
Qual é o número, doutora, que a mulher que se sente em violência, né? Qual é o número, se ela não consegue chegar até a delegacia, qual é o número que ela pode discar? A gente tem que pensar em duas situações diferentes, Tá. Laura. Se é algo que esteja acontecendo naquele momento, Sim. alguma violência naquele momento, Sim. né, que esteja no seu lar, com o autor ali, que seja algo grave, que precise de uma intervenção policial na hora, Sim. ela liga para o 190 ou para o 153 da Tá. Guarda Municipal. Ok. Que aí ela vai ter, né, imediatamente uma dessas duas forças Sim. de segurança que trabalham de forma ostensiva na Sim. rua, vão lá acudi-la e aí, né, ver qual é a situação, de repente refazer o registro ou ser lavrada uma prisão em flagrante, Sim. né, traz para a delegacia, o delegado analisa o caso e pode ser feita uma prisão em flagrante. Quando não é algo que esteja acontecendo naquele momento, mas que ela venha passando há mais tempo, ela pode fazer uma denúncia através do 180, que é um número nacional que funciona muito bem. Uhum. As denúncias chegam até nós, não só ela, como qualquer outra pessoa, algum familiar, algum vizinho ou alguma pessoa que conheça. Até um filho, de repente, filho, adolescente, que veja. Empregador, alguém que, né, que a pessoa trabalhe, enfim, qualquer pessoa pode fazer a denúncia através do 180. Ok. Existe protocolo específico para risco de feminicídio? Como é que é avaliado esse risco? O momento em que a vítima faz o registro de ocorrência, ela preenche um formulário de avaliação de risco. Sim. É um formulário nacional onde existe uma série de perguntas, é algo separado do próprio registro, que através do preenchimento daquele formulário, daquelas perguntas, tanto o delegado de polícia quanto o Ministério Público, o Poder Judiciário podem ver através daquelas perguntas a gravidade da situação e de medir de uma certa forma, claro que isso não é uma fórmula matemática, né, mas que se pode, através daquelas respostas, ver se a vítima corre mais ou menos risco. Ok. Quais sinais vocês observam na denúncia ou no boletim que indicam risco alto de o caso evoluir para feminicídio? Um dos grandes sinais são os antecedentes, se aquele suspeito já tem ocorrências com outras mulheres ou com a própria vítima. Volto a te dizer que isso são maneiras que a gente, né, no dia a dia tenta encontrar para prevenir. Mas existem muitos casos, e a grande maioria deles, infelizmente, a vítima não tinha nenhuma ocorrência. Né? Esse é um problema. Como é um crime que é muito passional, envolve muitas questões. Muitas emoções. A gente pode ter um autor de um feminicídio, e isso, infelizmente, é bastante comum, como alguém que nunca teve um antecedente, né? Um pai de família, uma pessoa trabalhadora, a princípio, que num descontrole total e absurdo pode vir a cometer um crime desse. Entendi. Quantas ocorrências de violência doméstica e ameaça chegam aqui na delegacia por mês? Mais ou menos? A gente tem uma média, mais ou menos, de 5 ocorrências por dia. É uma média, né? Porque tem momentos, às vezes nos finais de semana tem mais ocorrências, quando é mais calor, quando se aproxima de alguma data comemorativa. Isso não tem uma regra, né? A gente fala mais ou menos em 5 ocorrências por dia. Finais de semana, o homem fica em casa, bebe. Temos muitas ocorrências que envolvem o uso de bebidas alcoólicas, mais até do que entorpecentes. Quantas dessas ocorrências viram inquérito por tentativa de feminicídio? Tem uma média de 5. Dessas 5, quantas mais ou menos? Não são muitas, porque precisa ser um caso mais grave, né? Aí a gente faz uma diferença de uma lesão corporal para uma tentativa de feminicídio. A tentativa, realmente, o autor, a gente tem que identificar que houve uma vontade dele em matar a vítima, né? Então, nós não temos muitas, e isso é muito bom, né? Claro ótimo. que quando se tem
a gente trata com a maior seriedade de todas, né? Viram as nossas, os casos número 1, assim, da delegacia, onde a gente dá realmente uma atenção bastante especial. Mas dessas 5 são casos, são assim, casos, às vezes não acontece nenhum por mês, né? E é o que se quer. É o que se quer, claro. A gente luta para isso, né? Exato. Na investigação, quais provas e perícias são prioritárias nas primeiras 48 horas para sustentar a tipificação de feminicídio? O feminicídio é importante que a gente fale que é um crime cometido contra a mulher, né? Aquela mulher, ela tem que ser no âmbito da residência dela, da família, ou contra que o autor tenha algum envolvimento afetivo com ela, ou que tivesse tido. Ou teve, né? Então, normalmente a gente tem autoria nesse tipo de crime, em relação à autoria e de outros homicídios, né? Para a gente fica um pouco mais fácil nesse sentido, né? Então, as circunstâncias que a gente mais vê nas primeiras 48 horas é se foi cometido na frente de algum familiar, filho, de algum filho, da gravidade, tudo que a gente possa ver para identificar bem, e no caso, né, se for o caso de aumentar essa pena, né, na frente da criança, se ela estava com medida protetiva em vigor, se ela estava grávida. Esse é um problema sério. Porque muitos desses crimes, infelizmente, são cometidos na frente dos filhos. Sim, e a maioria, né? E realmente isso agrava bastante a pena. Então essas são... E as perícias normais de todo um homicídio, né? Do local de crime, enfim, para ver todas as circunstâncias. Seriam Doutora, essas. qual seria, assim, o ciclo até chegar no feminicídio? Como eu disse, Laura, normalmente eles se iniciam com pequenos atos, né? O que a gente vê na prática normalmente? Por que se dá o feminicídio? Porque o homem não aceita o término. Normalmente aquela mulher está buscando o término da relação e o homem não aceita. Então, pequenas ameaças no início, algumas perturbações, ou perseguir a mulher, né? A mulher quer terminar o relacionamento, perseguir. Então, são nas redes? Pode ser nas redes, quanto ao vivo. Nós temos muitos fatos que ocorrem pela internet, né? Coisas gravíssimas. Que eles acham que internet é terra de ninguém. Mas bem pelo contrário, né? E hoje em dia a gente tem muitos artifícios para poder, dentro da própria polícia, para chegar e comprovar esse tipo de crime virtual. Como vocês lidam com cenas de crime onde o autor é parceiro, ex-parceiro e ainda está no local? Se ele está no local e a gente, né, é preso, se for comprovado, se houver um indício ali de que... às vezes eles matam e ficam em um estado de choque ali, ou eles mesmos ligam para a polícia. Aí é feita a prisão em flagrante. Na maioria dos casos, eles, né, se evadem do local, enfim. Mas a gente já teve casos, poucos, né, que a gente, o que se faz? Tenta tira o homem dali para tentar ouvir a mulher, que no primeiro momento nega que foi ele, enfim, né. Mas a maioria das vezes eles fogem do local do crime. Fazem. Qual a maior dificuldade para colher depoimentos de testemunha e da própria vítima? Muitas vezes, né, essa história de briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Pelo contrário, hoje em dia as pessoas devem e têm a obrigação, a sociedade, né, de contribuir para que esse tipo de crime se minimize. Então, claro, né, que às vezes acontecem das pessoas não quererem falar, enfim, mas muitas vezes a gente vai atrás, através de alguma denúncia anônima ou depoimento anônimo, de vizinhos, familiares. É importante quando há. Muitas vezes não há, Laura, porque as coisas, os fatos, os próprios crimes acontecem
quando o casal Sim. está junto sem a presença de outras pessoas. Sim. Então, por isso que para nós é muito difícil. relevante a palavra da vítima. Sim. Né? Claro. Mas nós estamos sempre tentando conscientizar as pessoas da importância, não só da denúncia, que é muito importante quando a gente vê que uma mulher está sem condições de vir procurar ajuda, de fazer o registro, Sim. enfim, né, de fazer a denúncia, quanto também na parte das testemunhas, quando eventualmente esse crime é cometido na presença de outras pessoas. Claro. Como funciona a solicitação e o acompanhamento de medidas protetivas aqui na delegacia? Ela é solicitada no momento do registro de ocorrência, encaminhada para o Poder Judiciário imediatamente. Aqui em Uruguaiana nós temos uma rede de proteção que funciona muito bem. O nosso Ministério Público, nosso Poder Judiciário trabalham de uma forma exemplar. Nós temos muita sorte mesmo, né, de contar, porque às vezes em outras cidades a gente não, eu vejo colegas falando, não há um Poder Judiciário e um Ministério Público tão eficientes e tão rigorosos como nós temos em Uruguaiana. Então é uma maravilha, assim, eu não canso de falar isso. Até porque aqui é uma região de fronteira, se supõe que aqui seja o foco de muitos crimes, né? Exato. A região de fronteira, porque é só atravessar a ponte, fugir nadando, fazer, né? Mas nós temos, então, grandes parceiros, tanto no Poder Judiciário quanto no Ministério Público. São extremamente eficientes e rápidos na análise. Essa medida protetiva vai para o Poder Judiciário, o juiz ou da vara criminal ou quando é no plantão judicial analisa essa medida protetiva. Normalmente é muito rápido, né? A partir da decisão judicial esse autor é intimado dessa decisão judicial. Dependendo da situação já pode ser colocada a tornozeleira eletrônica para monitoramento dele. Sim. E a partir da intimação do autor dessa medida protetiva, se ele descumpre, ele já está cometendo um outro crime, que é o descumprimento de medida protetiva. Era a próxima pergunta. Que pode ser já a prisão, tanto em flagrante como uma representação nossa, da prisão preventiva dele. Ok. O que falta em termos de estrutura para garantir que a mulher não volte para casa em risco após registrar a ocorrência? Aqui na nossa cidade está em andamento, Laura, mas ainda nós não temos ainda funcionando de maneira efetiva, é a casa de acolhimento, né? Ela a obra já está em andamento, nós temos o recurso através de 2 emendas parlamentares de um deputado da nossa região, que destinou esses valores para a casa de acolhimento. As vítimas, atualmente, elas são encaminhadas para o abrigo municipal, que não é um lugar próprio, porque existem outros homens, outras pessoas que não são vítimas. Até porque geralmente é mãe e a família. E tem a família crianças. Inteira, tem um monte de criança. Exatamente. Mas está sendo encaminhada, essas obras tinha tido um problema na licitação, mas em breve eu acredito que nós teremos essa casa de acolhimento. Que maravilha! Eu gostaria muito de vir aqui fazer novas conversas quando sair essa casa, que deve ser maravilhosa. Pois é. Quais as barreiras que fazem a mulher desistir ou dar continuidade no processo? Não é muito fácil, como parece, às vezes, essa mulher continuar, e a gente não julga quando ela desiste, porque não é nada fácil, né? É muito complexo esse tema da violência doméstica e dos relacionamentos, quando há uma dependência financeira, quando há filhos, quando há até uma dependência emocional, né? É muito complicado, não é fácil uma mulher sair de um relacionamento, né? Às vezes a gente acha que é muito simples, porque tá ali porque gosta daquela situação. Ninguém gosta de ser maltratada, de ser agredida, de ser humilhada, né? Então, o que a gente entende? Que aquela mulher ainda não está suficientemente preparada, ou o Estado não deu o aporte necessário para aquela mulher saísse. Até porque... Por isso que ela pode retornar à delegacia quantas vezes for necessário para pedir novas, né, fazer novos registros, novos pedidos de medida protetiva, até que ela consiga se reestruturar. Como é que a delegada, viver uma nova vida.
a senhora como delegada, como é que vê essa falta de estrutura? Porque eu acredito que se ela tivesse uma estrutura maior, uma casa, um acolhimento, né, tivesse já isso, facilitaria, porque até mesmo porque geralmente elas saem acabadas. Sim, né? sim, claro. É que às vezes é natural que aconteça, né? É pelo tempo, porque as condições aqui na nossa cidade, a gente tem muito boas condições para ajudar essa vítima. Eu acho que tu vais conversar com as meninas do CRAM, que fazem um trabalho excepcional aqui na nossa cidade. Que maravilha! Em termos de atendimento psicológico, de assistência social, quando essa vítima é muito não tem condições financeiras de se sustentar, de sustentar a família. Então existem meios, o município dá meios, que não é em todo lugar que isso acontece, evidentemente, mas cada caso é um caso, Laura. Às vezes e a gente não julga isso. Sim, não tem como, né? Então, por isso que tem que se ter um olhar muito, muito acolhedor nesse sentido, né? E de não desistir daquela vítima, porque às vezes não é na primeira, nem na segunda, e nem na terceira vez que ela consegue se livrar, né? Acabar com um relacionamento abusivo. Sim, porque então, como é que funciona? Ela se anima quando sofre a violência, fica com medo, né? Vem aqui e faz a ocorrência, até porque ela se sente pressionada com medo. Tá, aí o agressor conversa com ela, né? Ela resolve vir aqui e retira a ocorrência. Geralmente é assim, né? Acontece, não é a regra. Depois, o agressor novamente maltrata, ela vem aqui. Como é que funciona isso? Ela pode vir quantas vezes ela quiser. Se for necessário. Não se tem uma limitação para isso, né? Não se faz o julgamento. Claro. Claro que o que a gente quer é que seja efetiva a nossa atuação e que se resolva, né? Dar um término, enfim, né? E tocar a sua vida. Sim, até porque muitas vezes a mulher tira, tem vários casos aí na mídia, a mulher tira o boletim de ocorrência e o marido mata. Sim, pois não deu nem tempo de resolver a questão, mata e foge. Pois Isso que é o pior. né? Então, mas a coisa está evoluindo, né, doutora? Sim, os mecanismos, os meios existem, né? Sim. O que a gente quer é que a gente não veja mais esses números e que isso se reverta de uma certa forma, mas a gente acha que ainda vai demorar. Vai demorar. Como é a relação da delegacia com a MP e a rede de apoio? Com o Ministério Público? É maravilhosa a nossa. Como é que é a relação? A senhora já tinha falado, né? Isso. Que a rede é maravilhosa, que todos se apoiam funciona muito bem. Porque não basta um trabalho de um órgão só das forças de segurança. O tema da violência contra a mulher é muito complexo, então precisa ter uma rede. Toda a rede de apoio para ajudar essa mulher vítima. Agora, doutora, é o seguinte, nós estamos concluindo o nosso bate-papo e para concluir eu gostaria, se a senhora pudesse mudar uma coisa no sistema policial hoje, para evitar um feminicídio amanhã, o que seria? Aí a senhora pode falar ali. No sistema policial. Pois é, no sistema policial, Laura, a gente já tem um sistema bastante eficiente, né? Tanto nas oportunidades da vítima fazer o registro. Toda a polícia do Rio Grande do Sul trabalha com uma seriedade muito grande em relação a isso, no que depende da nossa parte para evitar, a gente faz. Tanto no registro, quanto nos pedidos de prisões, nos pedidos de prisão preventiva, na execução dessas prisões, a gente recebe um mandado de prisão, são cumpridos muito rapidamente, tanto os mandados de prisão quanto os mandados de busca e apreensão de armas que nós fizemos. As tornozeleiras eletrônicas estão conosco, a parte da colocação das tornozeleiras, então isso tudo a gente faz de uma maneira muito rápida e muito eficiente, né? Então eu acho que o nosso dever de casa está sendo feito. Não teria o que dizer para que eu mudaria na Polícia Civil
né, atualmente. E eu falo com a maior tranquilidade isso também em relação à Brigada Militar, que faz um trabalho maravilhoso, ostensivo, Sim. tanto ostensivo na hora de atender as ocorrências, quanto através da fiscalização das medidas protetivas pela Patrulha Maria da Penha. Sim. Então, realmente, a nossa parte eu acho que é feita, né? Que bom, né? Que maravilha saber disso. E se faz com todo o empenho, né? E com toda a seriedade que precisa. Mas infelizmente os números estão aí, a gente não consegue ter um policial para deixar, né, ao lado de cada vítima. homem e cada vítima. Então vamos continuar trabalhando para ver se esses números começam a diminuir. Doutora, foi um imenso prazer conversar aqui, ter esse bate-papo informal e dizer para vocês que em breve estaremos falando de outros assuntos que diz respeito a esse grupo de apoio da segurança pública, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, compartilhem, deem o joinha e vamos adiante. Mais outras entrevistas a respeito desse assunto. Esse mês, feminicídio. Aguardem. Muito obrigada, eu que adorei.